E aí, Diogo Wiki aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. Nesse aqui eu vou tentar fazer num take único. Eu estava aqui durante o meu treino e eu lembrei de um conceito que é muito legal para você que gosta de dar uma variada nos exercícios, às vezes tem algum desequilíbrio muscular que pode ser interessante você tratar. Eu já fiz um vídeo falando sobre alguns benefícios do treino sendo feito, alguns exercícios unilateralmente, né? Fazer um lado de cada vez. E tem mais um ponto que é bem interessante sobre fazer os exercícios unilaterais, que chama déficit bilateral. Ou seja, quando você faz os exercícios bilateralmente com as duas mãos, quando comparado à carga, a intensidade que você consegue fazer somando as partes, essa soma das partes, em alguns casos, pode ser superior a você fazer com os dois braços ao mesmo tempo. Aí eu estava fazendo a remada aqui na polia com apenas um braço, e aí eu quero mostrar alguns desses benefícios que a gente pode ter quando a gente faz o exercício unilateralmente. Tá? Primeiramente aqui eu vou colocar, a carga que eu coloquei aqui tá em 8 barrinhas, eu não sei exatamente quanto que isso vai dar, eu acredito que deva dar em torno de 40 quilos aqui. E eu vou fazer até a falha, eu vou ver quantas repetições que eu vou conseguir fazer, vou descansar, né? Vou conversando aí com vocês, e aí eu vou tentar colocar no 16 e ver quantas repetições que eu consigo fazer, né? Dobrando a carga aí, beleza? Então vamos lá, começar com uma única mão, né? E aí depois eu falo algumas peculiaridades, quando que é benéfico você fazer isso, tá bom? E tem mais um ponto positivo ao fazer a remada. Vamos lá. Acho que eu perdi a conta, mas acredito que foi em torno de umas 16, 17 repetições, né? Oxi, tem que respirar um pouquinho mais, tá? Então, os pontos aqui que é importante a gente considerar para que o déficit bilateral aconteça e você tenha um benefício em relação à carga e intensidade que você consiga fazer, somando as partes, né? Quando você tem uma situação muito instável, isso não acontece. Então, se você pegar a carga que você faz, por exemplo, no leg press unilateral, ou a carga que você faz no afundo, né? Se você for fazer a soma aí das partes, em geral, você vai ter um benefício maior em fazer com as duas pernas quando a gente está falando no quesito de intensidade, tá? Então, quando você consegue se estabilizar bem, aí você pode ter um benefício maior de conseguir fazer com uma carga mais elevada, fazendo unilateralmente. Aqui na remada, não sei se você reparou, depois pode até voltar o vídeo ali, eu acabei apoiando meu braço para conseguir estabilizar melhor o meu tronco. Um outro ponto a se considerar, também aqui na remada, é que aqui eu não estou numa situação da máquina que eu tenho o apoio do peito. Se eu tivesse isso, provavelmente conseguiria ter um pouco mais de facilidade ao fazer a remada com ambas as mãos, porque vai ter esse apoio. Aqui agora nessa situação, quando eu for colocar o triângulo, repara que eu não vou ter essa possibilidade, então vai ser bem mais difícil para minha lombar, para eu me estabilizar, para fazer esse exercício, tá bom? Então já dobrei ali, está com 16. Claro que pode ter uma certa interferência de fadiga, porque eu acabei de chegar até a falha fazendo unilateralmente, mas vamos ver quantas que vão sair. E tenta reparar bem a diferença de amplitude de movimento, tá? Quando eu faço com uma mão só, eu consigo até ter um pouco de rotação de tronco, e o grande dorsal pode ajudar um pouco nisso sim também, nessa leve rotação do tronco aqui. E isso não vai acontecer quando eu utilizar o triângulo, até porque o próprio suporte vai parar no meu tronco, então eu não consigo levar a minha mão para trás do corpo, tá? Então tem mais essa limitação ainda. Vamos lá.
Como você pode ver, deu uma diferença bem substancial. Eu acredito que eu fiz entre 10 e 11. E na situação inicial, eu cheguei entre 15 e 16 repetições, tá? Então dá um gap bem significativo. Experimentem alguns exercícios, por exemplo, cadeira extensora, aqui mesmo na remada, situações que você tenha mais equilíbrio. Pode ser interessante, eventualmente, você fragmentar a série, né? Faz um lado e depois o outro. E aí depois desse período, você vai lá e faz novamente com as duas pernas. É provável que você consiga ver uma boa melhora no seu desempenho. Por que isso acontece primordialmente nas situações mais estáveis? Porque você consegue ter... imagina que todo o impulso nervoso que o seu cérebro está mandando para a musculatura, em vez de dividir, né, para os dois membros, está tudo só em um. Então você está alocando toda essa atenção para apenas uma região. Então você consegue maximizar isso. Por que isso não acontece quando a gente está numa situação mais instável? Porque tem tanta coisa que você precisa controlar mais, e às vezes quando você faz unilateralmente, essa instabilidade aumenta. Então você tem que estabilizar melhor o quadril, estabilizar melhor a coluna, e isso também acaba desviando essa atenção. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um take só, foi bem prático. Eu vou ficando por aqui. Aqui do lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você continuar aprendendo mais sobre treinamento, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!